Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E uma coisa curiosa aconteceu depois que o James Gunn lá revelou o título do seu primeiro capítulo, pro DCU nos cinemas, que o nome é Deuses e Monstros. E claro, muita gente já foi pesquisar atrás desse título se ele já tinha aparecido em outras mídias ali da DC, o que significava. E acharam, por exemplo, um capítulo com esse nome na HQ Liga da Justiça Nova Fronteira. Contudo, um outro exemplo que acharam foi uma animação que tem esse título e muitas vezes não é muito lembrada, que é o filme do Liga da Justiça Deuses e Monstros. E já antecipando aqui, embora eu já ache que o DCU ele não vai adaptar quase nada aí dessa animação, mas acabou que muita gente lembrou, dela por esse título então do capítulo 1 do DCU, e muitos de vocês pediram, pra gente fazer aquela análise que a gente vem fazendo de filmes e animações com esse filme aqui. Como já faz um bom tempo que eu assisti ela, será que essa animação ainda é boa ou piorou com o tempo? Vamos ver tudo isso na análise então dessa animação no vídeo de hoje. Tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui o seu bate-like e também o bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Deixa aqui nos comentários se você lembrava, desse filme animação e já deixa a sua nota aqui para essa animação. Dito isso, essa animação então da Liga da Justiça, que foi lançada em 2015, ela chamou atenção por muitas coisas, mas tem duas que foram principais. Primeiro que essa animação ela tem lá o traço do Bruce Timm e por isso muita gente já lembra lá das séries animadas da DC. E a segunda é a premissa da história. Porque embora essa animação ela tenha o traço dos desenhos clássicos da DC, ela é um filme isolado, naqueles moldes de história alternativa. Nessa versão então alternativa da Liga, os heróis são muito mais violentos e usam métodos cruéis para punir os criminosos. Nós temos o foco aqui então nesse Superman, Mulher Maravilha e Batman, que são bem diferentes do que estamos acostumados. Então assim, se você gosta daqueles tipos de histórias que reimaginam os heróis e vilões da DC em cenários totalmente diferentes, essa animação aqui é pra você. Mas só antes de começar a análise mesmo do filme, lá em 2015, antes do lançamento do filme, a DC ela lançou 3 curtas, focados nos 3 principais heróis, com o objetivo, de gerar um hype e já dar um contexto aí pra essa história. Então vamos analisar primeiro esses 3 curtas. O primeiro curta, focado no Batman, mostra ele indo investigar um sequestro feito pela Arlequina. E ela tá com um visual bem diferente aqui. E ela age como uma serial killer. Ela sequestra e mata suas vítimas e depois reconstrói elas aqui como objetos. A Arlequina ataca o Batman e eles têm uma luta severa, com direito a ela usando essa motosserra. Mas num ataque em falso, a Harley acaba se ferindo quando a sua motosserra é destruída. Ela resolve então desistir da luta e permitir que o Batman a leve para a prisão. No entanto, não é o Batman que a gente está acostumado. Em vez de entregá-la à polícia, o Batman revela suas presas de vampiro e morde o seu pescoço, bebendo seu sangue. É isso mesmo, o Batman aqui nesse universo é um vampiro. E vão ter mais detalhes aí de por que ele é assim, por que ele tem esses poderes ali no filme. E agora a gente vai pro segundo curta, então, que é focado no Superman, e esse daqui, olha, esse aqui é cinema. Nesse curta, o Brainiac está destruindo Metrópolis com um imenso campo de energia vermelha, que ameaça acabar com os Estados Unidos. O detalhe é que esse Brainiac foi criado pelo presidente dos Estados Unidos desse mundo, a Amanda Waller, junto também com seu conselheiro, Dr. Sivana. E isso para ele ser uma arma secreta contra o Superman. E agora, quem aparece para salvar o dia é o próprio. Isso porque a Waller estava querendo jogar uma bomba atômica em Metrópolis. O que faz esse curta ser memorável é o Brainiac que o Super encontra. Ele é só uma criança que perdeu o controle de seus poderes e não consegue mais pará-lo. A criança olha o Super e implora para que ele simplesmente faça. E assim, o Superman usa sua visão de calor para acabar com a vida do Brainiac. E o campo de energia se dissipa. O Superman solta um suspiro de alívio, mas fica profundamente triste com o que teve que fazer. Esse curta aqui é demais. Tanto por a gente ver essa versão então alternativa aí do Superman, visual, a atitude dele ser diferente, quanto esse Brainiac também, que é só uma criança perdendo o controle, o Superman tendo que matar ele. Pô, muito bom. E agora a gente chega então no último curta, que aí é focado então aqui na Mulher Maravilha desse universo. Nele nós vemos o Steve Trevor aqui, que é um sargento, encarregado de uma missão para Amanda Waller. E ele tá querendo impedir o culto do Cobra, que ele libera então uma super arma devastadora no mundo. E falou Steve Trevor, falou Mulher Maravilha. E aqui a gente já vê que essa versão da heroína usa uma caixa materna. E tem essa espada aqui maneira que volta para a mão dela. E ela não tem problema nenhum em matar. Eles detêm os capangas do culto, mas no fim eles ativam a sua super arma, que é essa versão da giganta tecnológica. E devido à insistência anterior do Trevor de que ele poderia lidar com a missão sozinho, a Mulher Maravilha não intervém na luta, enquanto o Trevor está sofrendo um bocado. No fim, ele pede ajuda e a heroína destrói a giganta. Só para ir no fim, ela mostrar quem que manda no relacionamento
e decidir atacar aqui o Trevor no final da missão, se é que me entendem. Bom, e aí fechou então aqui esses curtas que a DC lançou antes do lançamento do filme, e agora a gente vai realmente pro filme então do Deuses e Monstros. Nessa história então alternativa do universo DC, Krypton começa a desmoronar sobre si mesma, com terremotos severos quebrando o planeta no seu núcleo. Nós vemos o Jor-El e a sua esposa Lara preparando uma espaçonave, chamada aqui de cápsula incubadora. Dentro dela já está o DNA da Lara. E quando o Jor-El está prestes a depositar o seu DNA para completar o código genético da criança, ele é baleado. O autor desse tiro é o General Zod, que critica o Jor-El por não se aliar a ele, e que eles poderiam ter governado Krypton. Fica implícito aqui que foi o general que causou toda a destruição do planeta. O Zod, então, para se vingar, coloca o seu DNA na nave incubadora, garantindo que o filho dele e de Lara seja o legado do planeta. E daí nós vemos a nave sendo lançada e Krypton explodindo como de costume. E os créditos iniciais começam, e até de forma criativa, enquanto vamos vendo a imagem da nave e a criança se desenvolvendo dentro dela, até ela chegar eventualmente à Terra, terminando então seu desenvolvimento quando já está quase aí um bebê recém-nascido. Nesses primeiros minutos aqui da animação já dá para ver que realmente esse universo vai ser bem diferente. Aqui nós temos então um Superman que vai ter o DNA do Zod, não do Zor-El. E isso realmente impacta muito na história. Só antes, ainda na época que a nave do Superman caiu, nós vemos alguns militares junto com esse Lex Luthor, ainda cabeludo, analisando o local do acidente nesse deserto. Eles encontram a cápsula vazia e, ao contrário do que esperávamos, não foi um casal de fazendeiros que achou o bebê, e sim um casal de imigrantes mexicanos que fogem em segredo com um bebê kryptoniano. Então, nos dias atuais, essa criança, agora chamada de Hernan Guerra, o Superman, junto com o pseudo-vampiro Kirk Langstrom e a nova deusa Becca, a Mulher Maravilha, se uniram então para formar a Liga da Justiça. Um grupo então super poderoso que aqui tem uma natureza brutal e cruel. E assim, o trio desce a violência aqui sem pestanejar, com direito ao Batman sugando o sangue aqui durante a luta. E aqui tem muita coisa realmente para processar. A começar ali pelo Batman, que sim, não é o Bruce Wayne aqui nesse universo. O que eles fizeram aqui foi adaptar lá o vilão, do Batman, o Kirk Langstrom, que é, o morcego humano, e aqui ele vira quase um Morbius ali, o vilão do Homem-Aranha. A Becca ali, a Mulher Maravilha, ela vai ser explorada mais pra frente, e o ponto aqui dessa primeira cena até dá pra notar que tem bastante gore, tem muito sangue, mostra mais a violência ali dos heróis matando. Então a gente tinha que ver eles atuando desse jeito pra gente realmente comprar essa ideia de por que o mundo não apoia esses heróis. A Liga tá ali pra recuperar um arquivo roubado da presidente Amanda Waller. O Steve Trevor, que já vimos antes nos curtas, ele diz pros heróis não enfrentar os terroristas, mas eles ignoram completamente. A Liga também encontra nesse bunker essas versões de vilões da DC, como a Mulher Leopardo, que aqui é um cara, e o Solomon Grundy, que tá numa versão humana aqui. A Liga derrota todos eles, e depois o Trevor repreende eles pelo massacre que eles fizeram aqui. O Batman responde que, tecnicamente, eles não são agentes da lei. E o Superman diz que a Presidente Waller ficará feliz com o resultado deles, e aí eles voam pra longe. E aqui a gente já vê, que vai ser aquele tipo de história, onde os heróis não têm freio moral. E é isso que vai ser debatido. É tipo que a gente vê lá nas histórias do Injustice e do The Boys. Mais tarde, vemos aqui o lar dessa liga, que é essa Torre da Justiça. E temos algumas pessoas protestando aqui contra a atuação da equipe do lado de fora. Os heróis veem que a última atuação deles é relatada no noticiário. A Lois Lane, que é a âncora aqui desse noticiário, fala do massacre como algo horrível. E é mostrada uma fala do passado, do Lex Luthor, onde ele diz que é contra essa equipe e os compara a uma arma de destruição em massa. Ele acreditava que a equipe ficaria fora de controle em algum momento, e nenhuma autoridade poderia detê-los. O Superman se opõe a esse pensamento, pois ele acredita que as pessoas comuns adorariam que eles estivessem no controle e governassem o planeta em um governo unido, com eles no comando. E aqui a gente tem um pensamento, até meio Capitão Pátria que a gente viu lá no The Boys. E já fica uma análise aqui que eu pesquei desse visual aqui desse Superman, porque ele tem as cores que a gente tá habituado ali, aquele vermelho, o azul que a gente liga ao Superman, mas aqui estão uns tons mais escuros. Fora que ele tem também uma capa preta ali. Então meio que o filme tá mostrando que assim, esse cara é o Superman, que ele tem potencial pra ser, mas no momento com esses tons escuros aqui, ele não é o herói que a gente está acostumado. E bem, deixando essa análise de visual de lado, o Superman então se encontra com o Dr. Silas Stone. Ele diz que o Silas é uma das mentes mais brilhantes do planeta. Enquanto isso, outro cientista aqui, o Victor Fries, é atacado enquanto ele está fazendo a sua pesquisa.
E é para uma criatura escura, humanoide, mas que lembra um robô. E ela tem um olho só. E ainda por cima lembra o Batman. Essa criatura persegue o Freeze e o morde de maneira semelhante ao vampiro Kirk Langstrom. Em seguida, temos uma outra vítima, o Dr. Ray Palmer, que é mostrado aqui como tendo conseguido realizar a miniaturização molecular, ao vermos todos esses mini cavalos aqui. Ele é atacado numa estrada por outra criatura robótica de um olho só. Só que dessa vez, ela usa uma arma tipo a espada semelhante lá da Mulher Maravilha. E assim como o Freeze, o próprio Dr. Palmer é morto por essa criatura misteriosa. Então temos uns assassinos aí que estão tentando incriminar a Liga da Justiça. Como a gente tá num contexto aqui onde os heróis eles agem de maneira brutal e saem matando também, não vai ser tão difícil o público comprar a ideia de que eles realmente mataram esses cientistas. E bem, agora a gente tem um pouco mais aí de contexto, um pouco mais de história do nosso querido Morbius, o Batman. Nós temos aqui o Dr. Will Magnus, que no universo DC é um dos mais inteligentes, né, e que criou os Homens Metálicos. E nesse universo, ele é um amigo de longa data do Kirk. A esposa dele, a Tina, também é uma amiga. E aqui o Kirk tá trabalhando em um lote de plasma falso aqui que ele faz para se alimentar. O Magnus diz que fez testes fracassados, né, no DNA do Kirk, tentando reverter o estado atual vampiresco, né, do seu amigo. O Will menciona os cientistas desaparecidos e pede que a Liga veja esses casos. O Kirk relutantemente decide que vai investigar. E nessa cena, até nós vemos aqui um homem metálico que é um ajudante da casa do Will. E nessa parte aqui até um pouco forçadinho eles dando essas informações aqui, que com certeza ambos já sabem. Mas como o tempo é limitado aqui da animação, né, eles precisavam dar esse desenvolvimento aí pros três heróis. Mas mesmo assim eu achei legal esse detalhe que o Batman aqui sendo um vampiro, ele vive recluso aqui, né, num prédio abandonado. Ao mesmo tempo que o Batman que a gente conhece, ele também meio que vive recluso lá na Batcaverna, na mansão dele. Ou seja, agindo aí das mesmas formas. Contudo, ainda faltava mais um cientista na lista de alvos daquelas criaturas bizarras. E dessa vez é o Silas Stone, que nós já tínhamos visto antes. E para piorar, ele é atacado quando ele tá com seu filho Victor. Eles até têm essa super arma aqui, mas no final, essa nova criatura, que agora parece que tem os poderes do Superman, causa uma grande explosão que mata pai e filho e destrói grande parte do laboratório. No dia seguinte, a polícia chega no local, junto com a Lois, o Steve Trevor, o Superman e a Mulher Maravilha. O Super olha ao redor da cena em busca de pistas, com a Lois depois tentando entrar, mas é rapidamente levada ali de volta para o local dela. Ele encontra os esqueletos do Victor e do Silas, e podemos ver que ele fica assim chateado, né, com essa situação. Mas nesse momento, o Superman recebe uma ligação do Kirk, com o Batman dizendo que o Silas não é o único cientista morto, e pede que o Superman volte para a torre. Bom, e pelo menos aqui nessa cena de investigação, e a gente tinha visto no curto anterior do Superman, a gente vê que ele realmente tem um remorso ali, ele tem um lado bom. Mas aí fica a dúvida de o que levou ele a ficar desse jeito e combater o crime da forma atual. Na torre, o Batman mostra aos outros membros da Liga imagens daqueles ataques aos cientistas que nós vimos antes. E ele vai mostrando como cada morte lembra então o padrão de ataque de cada um deles. O Superman fica surpreso ao perceber que alguém está tentando incriminá-los por assassinato. O Kirk e a Mulher Maravilha acreditam que a polícia vai ligar esses pontos e chegar a essa mesma conclusão deles, que isso vai se tornar público mais cedo ou mais tarde. E quando questionado pelo Superman se esses cientistas estão de alguma forma conectados, o Batman revela que eles trabalharam juntos uma vez. O Kirk decide ir então para a Universidade de Gotham, onde o Silas era professor. O Superman faz a Mulher Maravilha ficar na cola do Trevor pela conexão deles e para garantir que o exército não piora a situação para eles. E o Super diz que ele vai lidar com a mídia. E além disso, ele afirma que quem tá mexendo com eles vai se arrepender. Pô, essa cena aqui dos três interagindo até lembra as versões dos heróis que a gente conhece, né? E essa ideia aqui que vai ser o grande mistério, né, do filme, eu acho interessante porque é de alguém então usando essa baixa popularidade que a Liga tem e usar isso contra eles. E agora aqui na animação a gente tem um momento aí do flashback do Batman Vampiro. O Kirk vai então ao escritório do Silas e olha os arquivos do seu computador. E ali ele descobre arquivos de um projeto ultra secreto chamado Jogo Limpo. E vejam só, entre todos os participantes desse projeto, todos aqueles cientistas que morreram estavam ali. Enquanto o Batman copia esses arquivos, ele vê um retrato antigo do Lex Luthor com jovens formandos da universidade. Entre eles estão o Magnus e o próprio Kirk. E aí, de forma inteligente, o filme ele pula da foto então para um flashback nessa mesma data da foto. O Luthor tá dizendo aqui para esses garotos para eles não desperdiçarem o seu talento. E fica claro que aqui o Kirk era viciado na pesquisa que ele estava fazendo. O Magnus aqui, que é o seu melhor amigo, e a Tina, sua namorada, ficam falando que ele precisa relaxar e para ele curtir uma festa que vai ter naquela noite. E dá pra ver que pelas cenas desse flashback, que a gente vai ver depois também, que essa Tina aí que tá namorando o Will, que é amigo dele, parece que ela tem algo sim ali com o Kirk, sabe? Rola alguma coisa. E o Will, infelizmente, sabe muito bem disso. Eles saem pra essa festa e depois da noitada, vemos que o Kirk tem constante dores de cabeça. E aqui é o seguinte, galera. O Kirk, ele tem um câncer em estágio avançado e nessa noite, ele vê um projeto científico do Will, que envolve nanitas microscópicas, que elas são autorreplicantes
replicantes. E depois dele passar muito mal e os seus amigos descobrirem esse problema, o Kirk, junto com o Will, tenta replicar então esse processo das nanitas no próprio corpo dele, em algo orgânico, já que o Kirk estava tentando se curar usando veneno de morcego. Então, numa certa noite, em um momento não muito esperado, o Kirk e o Will decidem usar essa cura experimental do veneno do morcego e as nanitas para acabar ali com o tumor do Kirk. No entanto, é isso que acaba tornando o Kirk no vampiro que nós conhecemos hoje. Depois tem uma cena aqui do pobre doutor vagando pelas ruas e fazendo as suas primeiras mortes, percebendo então que ele precisa se alimentar de sangue, e que ele mudou completamente. Aqui a gente tem aquele famoso caso, né, dos cientistas que são geniais, mas eles sempre acabam colocando uma droga experimental no corpo deles porque, não tem mais tempo. E aqui leia-se, né, o morcego humano do Batman e vários vilões do Homem-Aranha, como o Lagarto, o Dr. Mobius, o próprio Duende Verde também. Enquanto isso, voltando pro presente, nós vemos que a Lois está atrás de mais informações sobre a morte de todos aqueles cientistas, quando ela é visitada pelo Superman. O Hernan é mega respeitoso com ela e oferece uma exclusiva para a repórter, dela ser a primeira jornalista então dentro da torre da Liga. A Lois, claro, aceita. Mas um detalhe legal aqui é que ela se recusa a ir voando com o Superman até lá. Algo que é completamente diferente do que uma Lois faria. A intenção do Super é revelar mais dele para a repórter, numa tentativa de humanizá-lo. Ele até mostra a nave que o trouxe à Terra, e uma gravação danificada onde aparece o General Zod, o seu pai. O Super aqui acha que ele era um cientista brilhante que tentou salvar o planeta. E aqui então o filme já dá uma dica bem legal, né, de que o Superman não sabe totalmente aí sobre a sua origem. E querendo ou não, também a gente tem essa cena aqui, que é aquela cena clássica de Superman e Lois Lane, que é a da Lois entrevistando o Superman. Mas quando a Lois age de forma cética e acha que o Super tá querendo manipular ela, o Super fala que ele quer mostrar o mundo dele. E numa frase, ele explica que ele foi criado por um casal então de imigrantes e ele sabe o que são dificuldades. E que se hoje ele faz justiça com a mão pesada, é porque ele estava do lado de quem sofria. Isso tudo ele fala porque a Lois o comparou ao Luthor. E ele no final pergunta onde que tá o Luthor e quanto ele ajuda o seu país, mesmo ele tendo esse passado aí bastante sofrido. E é aqui nessa cena então do Superman com a Lois ali na base da Liga que a gente vai ter um contexto maior do passado do Superman. Esse é o máximo que a gente vai ter dele. Que embora a justificativa seja legal, que claro, o Superman sendo criado, né, num contexto totalmente diferente, com pessoas que iam sofrer mesmo na sociedade, e não por um casal de fazendeiros felizes lá no Kansas, realmente muda bastante a pessoa. Mas o problema aqui é que ele só fala, né, eles não acabam mostrando isso. E esse é o máximo que a gente vai ter aqui de flashback desse Superman. Eu fiquei bastante curioso em relação a ele. Mas naquela noite, o Batman vai visitar então novamente o seu amigo Will. Contudo, ele acaba ouvindo uma conversa de outra cientista com seu amigo. Ela diz que não confia na Liga. Depois que ela vai embora, o Kirk conversa com Will, mas o Batman acha que ele está escondendo algo dele. Ele menciona o projeto Jogo Limpo, mas o Will diz que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Na saída, o Kirk encontra com a Tina, e ele diz que protegerá ela e o Will. E ainda fala que a pele dele pode estar fria, mas o coração ainda bate. Essa frase aí foi braba. Ainda mostra aí que o Batman tem alguns sentimentos aí não correspondidos com a Tina. Mas assim, o filme ele já mostrou algumas coisas ali do Superman e muito já do passado do Batman. Mas o filme lembra que tem uma terceira integrante dessa Liga da Justiça, que é a Becca, né? Essa Mulher Maravilha. E aí agora a história realmente muda o foco pra ela. A Mulher Maravilha visita então o Steve Trevor, que tá treinando aqui. O sargento sabe que ela tá ali para tirar informações dele. E enquanto eles ficam aqui nesse joguinho, o Trevor acaba irritando a Becca ao sugerir que ela namora o Superman. Ela grita que ela não pertence a ninguém. E ele a irrita ainda mais quando traz à tona um amor antigo do passado dela, que ela falou pro Trevor no momento de fraqueza dela. Ao sair da academia, ele revela que sim, o exército já tomou a decisão que a Liga foi quem assassinou aqueles cientistas. E a Becca fica perdida em pensamentos e iniciamos o seu flashback. E ele começa inusitado, pois nós estamos em Apocalipse e é revelado que a Becca, a neta aqui do Pai Celestial, vai se casar com o Orion, o filho do Darkseid. E isso é tipo aqueles casamentos arranjados que a gente vê em filmes antigos. E isso é para ser, então, não um casamento arranjado, para estreitar os laços do planeta de Nova Gênese e Apocalipse. Quem diria que a gente ia ter, então, aqui uma história de amor no meio desse filme? Bem, naquele dia antes da cerimônia, então, do casamento da Becca, ela conversa com o Pai Celestial. Ele diz que o dia de amanhã é muito importante para eles e para todo o planeta de Nova Gênese. Mas vejam só, naquela noite, quem aparece ali é o Orion. E ele se mostra um cara gentil, apesar de viver naquele planeta e ser filho do Darkseid. E ele faz um passeio com ela, lá o passeio de tapete lá do Aladdin. E depois ainda entrega para
ela a tal espada que nós vemos aqui no presente. E é com essa espada que ela ativa então seus tubos de explosão. E no final desse encontro rola um beijinho. E é bem filme da Disney mesmo, a pessoa se apaixonou assim rápido mesmo. E no dia seguinte rola o casamento e tudo parece bem. Mas lembre-se que aqui é o universo deuses e monstros, daqui não tem espaço pra felicidade. Quer ver finalzinho feliz, vai ver outra coisa. Aqui é nível Game of Thrones e é bem exatamente isso que rola nesse casamento. Isso porque no meio da cerimônia, a Becca tenta ir embora com o Orion. O real motivo disso é que na verdade Nova Gênese fez um casamento sangrento à la Game of Thrones. E era tudo uma armadilha. Eles começam a matar geral. Inclusive o Darkseid aqui, que é pego de surpresa e tem sua cabeça explodida, e a Vovó Bondade. E sim, também sobra pro Orion, que o Pai Celestial também mata. A Becca até tenta intervir, mas ele já tá morto. Ela tem uma discussão com o Pai Celestial, que ele falou que ia deixar ele vivo, e ela acusa seu avô de usar os mesmos métodos dos inimigos que ele quer eliminar. E então, rompendo o laço então, com seus parentes, ela escapa com um tubo de explosão da espada pra terra. Pô, e assim, uma coisa que eu adorei nesse flashback aqui do casamento é ver a galera ali de Nova Gênesis sendo a galera traiçoeira. Porque geralmente eles costumam ser mais os bonzinhos nessas histórias. E a galera ali de Apocalipse, do Darkseid, tava felizão com o casamento, né? Que eu só não comprei muito, mas eu acho que talvez era a intenção, era fazer essa paixão ali da Becca com o Orion ser realmente algo da Disney, sabe? Que os caras se apaixonam numa tarde e já querem casar no dia seguinte. De novo, é que eu acho que talvez o filme ele sofreu porque ele tinha que dar esse contexto pra Becca, mas não podia dar muitos minutos. Então acho que aqui foi o máximo que eles poderiam ter feito, sabe? Depois, na Torre da Liga, no noticiário, a Becca e o Superman veem que a mídia está agora mais contra eles do que nunca, após as perícias daqueles assassinatos terem sido analisados. O Batman, enquanto isso, está espionando uma reunião dos cientistas sobreviventes. Eles decidiram se reunir todos juntos num só lugar. Péssimo movimento para tantos gênios, diga-se de passagem. E óbvio que aqueles robôs assassinos aparecem ali. E maluco, rola aqui um banho de sangue. Os 3 robôs aparecem de uma vez só e o Batman não é capaz de deter os 3 juntos. Eles vão matando todos os cientistas. E aquela apaixonite do Kirk, a Tina, é morta também. O Will é acertado com uma visão de calor. E quando o Superman e a Becca aparecem, os robôs fogem através daqueles tubos de explosão. No fim, a Liga lamenta as mortes. Mas o Super ouve uma leve pulsação vindo do Will e vê que ele ainda tá vivo. E assim, prêmio Gênios do Ano ali pra esses cientistas, né? Pô, poderiam ter fazido uma cola no computador, né? Mas sim, o Will ele consegue sobreviver, né? Quase ali morrendo. E ele é levado pela Liga lá pra torre deles. Eles começam a tratar o Will, e enquanto eles estão conversando ali, eles decidem que só uma pessoa, né, que restou poucas agora de gênios do mundo, pode talvez dar uma pista de quem tá por trás desses robôs assassinos. E eles decidem ir atrás, então, do Lex Luthor. E olha só, quem é que tem agora uma mega torre no espaço? O Lex. E é onde ele vive no presente. Enquanto Superman vai entrando na estação, o Luthor explica que o tal projeto Jogo Limpo serve para encontrar jeitos de neutralizar a Liga da Justiça. E o Luthor agora vive nessa cadeira aqui tecnológica e diz que era inevitável então um governo ir contra a Liga, que representa um poder absoluto. Ele diz que não tem nada a ver com aqueles robôs assassinos e que se isolou ali nos últimos anos para estudar os mistérios do universo, utilizando a tecnologia de Krypton que estava na nave do Superman. Pô, e o Lex Luthor aqui desse filme, eu gostei dessa versão dele. Que ao invés de novo, ele fazer ele, talvez esse cara por trás desse plano para matar a Liga e ele ser o vilãozão de novo, aqui ele simplesmente perdeu interesse nas briguinhas ali, disputas políticas na Terra, e se isolou lá no satélite dele e ficou estudando lá, né, outras tecnologias. Parada até meio Dr. Manhattan que vai lá pra Marte se isolar. E aqui nesse momento a gente tem uma grande revelação aí pro Superman, que o Lex revela a verdade ao Superman sobre a sua origem, que o Zod era um louco que destruiu Krypton e que a Presidente Waller tem os dados reais da sua nave. O Lex fala que nunca revelou isso pra ele porque ele achava que o Superman não lidaria bem e acabaria não virando um herói. Mas agora, como o mundo inteiro já não vê mais ele assim, ele diz que essa verdade já não importa. Na saída da nave, o Super fala que o Luthor deveria ter sido sincero desde o início, que ele assim, de certa forma, é uma criação tanto do Luthor com essa mentira, como do seu pai Zod por ele ter posto o DNA na nave. E, infelizmente, logo após essa saída do Superman da nave, um tubo de explosão surge na estação do Luthor, e um daqueles robôs explode toda a nave, matando aparentemente aqui o Lex. E com esse último acontecimento, a Waller vê lá a filmagem da estação do Lex Luthor explodindo. E o Superman voandinho ali perto, ela liga o +1, né? E acha que foi o Superman que explodiu então a nave. O exército começa a cercar a torre da Liga. E uma coisa curiosa é que um dos corpos daquela matança lá dos cientistas sumiu. Antes da invasão do exército, tem uma fala interessante aqui do Batman agradecendo o Superman, porque há 10 anos atrás foi ele quem o resgatou, quando ele não sabia mais o que fazer e vivia nas ruas confuso. O Superman e a Mulher Maravilha saem então da torre e tentam argumentar com Steve Trevor. Mas essa conversa resulta numa grande briga entre todo esse exército e os dois heróis.
Mas dentro da torre, que tá protegida então com um super escudo, rola então mais uma grande revelação nessa história. E agora parece que é a última. Que a grande mente por trás da armação contra a Liga era ninguém menos que o Dr. Will. Sim, e ele aparece agora recuperado. Está chegando aí já no final do filme e tinha que ter na revelação aí de quem que tava por trás de toda essa treta. E os motivos aí desse Dr. Will, quando ele vai mostrar ali no filme, não é dos melhores. E ao mesmo tempo também tem uma outra explicação, porque a Tina também aparece ali na torre. E lembro que ela tinha morrido, né? Mas um corpo tinha sumido, e era o dela. Sobre essa Tina, o Will fala que matou ela no passado. Ele diz que bateu nela por acidente, e nessa batida, ela teve um acidente fatal. E ele culpa o Kirk, porque ele diz que ela sempre o amou, e ele ficava com raiva disso. E usando então o DNA dela, ele criou essa cópia dela misturada com o isótopo experimental dele. E vejam só, o Will teve uma inspiração quando ele matou sua esposa. Se ele, que é alguém tão inteligente, foi capaz de uma ação tão terrível, então que esperança a humanidade tem? Ele teve então a ideia de unir todas as mentes e acabar com qualquer egoísmo humano, através de uma bomba de nanitas que ele projetou. Todos vão ficar então conectados como uma só mente. Ele só não tinha feito isso até agora porque ele precisava de uma fonte de energia muito forte. E essa fonte estava dentro da torre, a nave kryptoniana do Superman. Caraca, essas justificativas aí do Dr. Will foi complicado. Primeiro que esse plano, assim, realmente, ele é bem sem pé nem cabeça. Que pra tudo isso dar exatamente certo como aconteceu, dele conseguir criar essa paranoia, matar os cientistas, ele mesmo se matar pra Liga, trazer ele pra torre, e aí ele entrar pra conseguir pegar essa nave que vai ser gerador da bomba dele, caraca, que planinho, hein? E toda a motivação dele ali, tendo aquele estalo de, eu sou um gênio, eu consegui fazer algo terrível, então a humanidade não tem esperança, é muito jogado e apressado, porque, de novo, a gente tá nos minutos finais aqui do filme, então eles não podem desenvolver tanto assim essa ideia. Então, realmente, essa parte aqui do vilão, ela fica bem fraca aqui no filme. E junto, então, com a sua versão, então, dos Homens Metálicos, que são aqueles robôs bizarros, o Dr. Will começa a preparar, então, a bomba dele dentro lá da torre. E fora dela, a luta do Superman fica complicada, porque os militares usam armas carregadas com kryptonita vermelha. Ele vai ficando fraco, e mesmo com a ajuda da Mulher Maravilha, parece que eles vão levar a pior. Mas aí, pra salvar o dia, quem surge é o Lex Luthor, que tá vivo. Ele abre os olhos do Steve Trevor e fala que tá monitorando a torre, e que o culpado é o Will Magnus. E daí se inicia uma batalha da Liga contra os robôs do Magnus. O Batman consegue desativar os escudos, e o Super começa a lutar contra os 3 Homens Metálicos. E a Becca luta contra aquela clone da Tina, e a derrota enviando ela pro Sol, através de um tubo de explosão que ela aciona da espada. E a luta do Superman é bem tensa, mas ele vê que esses robôs têm caixas maternas dentro deles. E ao juntar os 3, ele vai socando eles até chegar no magma do planeta, onde o Super consegue explodir eles. E bem, a parte ali do Dr. Will realmente é bem fraquinha, mas a luta aqui do Superman com esses Homens Metálicos é bem maneira. Mas resta o Batman ali ter que enfrentar o seu amigo de longa data dentro da torre. O Kirk consegue derrotar ele, e no fim, o Magnus fala que depois de um tempo, você mal consegue mais se reconhecer. E meio que admitindo que o que ele fez nesse plano dele foi errado, ele se mata aqui usando o dispositivo que ele tinha, e ele vira pó. Mas a bomba ainda está ativa, e para isso, o Superman joga a sua nave no espaço, permitindo que ela exploda de forma inofensiva para o nosso planeta. E aí semanas se passam, e o mundo passou a ver a Liga da Justiça sob uma nova luz positiva. A Becca decide então voltar para casa, para enfrentar o seu passado, com o Luthor acompanhando ela. E ele parece ter aqui uma cadeira tipo do Mobius. No entanto, o Luthor também revela que roubou os dados de Krypton da Waller, dizendo ao Superman para ele ser agora um verdadeiro herói, para usar essa tecnologia e os seus poderes para ajudar as pessoas. Depois que os dois saem, o Superman diz ao Batman que é hora deles ficarem fora da política e começar a se concentrar no bem-estar das pessoas. O Batman concorda, e o Super termina dizendo que é hora deles olharem para frente, enquanto a câmera mostra aqui uma foto do Kirk com Will e a Tina. E essa foi a análise então da animação do Liga da Justiça, Deuses e Monstros. E assim, no geral, pra mim esse filme é positivo, sabe? O conceito dele, a premissa dos 3 personagens ali da Liga dos Heróis, é muito interessante, né? O Batman vampiro, esse Superman sendo criado por imigrantes, e principalmente ali a Mulher Maravilha vindo lá de Nova Gênese, que eu achei um conceito muito massa, mas infelizmente ela não teve tanto tempo assim de tela e desenvolvimento. E esse é um universo interativo, então, que dá vontade de você querer saber mais dele. Mas aí, infelizmente, pela questão, né, de tempo, né, que muitas animações acabam sofrendo com isso da DC, parecia muito mais uma história realmente para ser uma história em quadrinho ou uma série, sabe? Que realmente onde esse filme ele acaba caindo mais é no seu terceiro ato ali, que realmente parece apressar muita coisa, principalmente em relação ali ao vilão, que é um dos pontos mais fracos. Toda a justificativa dele lá, como ele tenta apressar as coisas ali, não fica bom. Mas galera, aí essa é só a minha opinião, né? Agora eu quero saber de vocês, depois de verem essa análise aqui, o que vocês acharam, vão reassistir, qual a nota de vocês para essa animação. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!